O limite invisível entre vida e não vida é uma das fronteiras mais intrigantes que a ciência já tentou definir. Parece simples à primeira vista. Uma árvore está viva. Uma pedra não está. Um animal respira, cresce, se move. Um pedaço de metal permanece imóvel, inerte. Mas quanto mais olhamos de perto, mais essa linha começa a desaparecer, como um traço desenhado na areia sendo apagado lentamente pelo vento. Imagine que você segura uma pedra em uma das mãos e uma semente na outra. Ambas parecem pequenas, sólidas, silenciosas. A pedra está ali há milhões de anos, moldada por pressão, calor e tempo. A semente, por outro lado, parece quase tão inerte quanto a pedra. Seca, dura, imóvel, mas dentro daquela pequena cápsula existe um potencial extraordinário. Se receber água, calor e as condições certas, ela se abrirá, criará raízes, romperá o solo, produzirá folhas. Talvez se torne uma árvore gigantesca. Então, o que exatamente diferencia essas duas coisas? A diferença está visível ou está escondida em um nível que nossos olhos não conseguem perceber. Durante muito tempo, a ciência tentou resolver isso com listas. Vida seria tudo aquilo que cresce, se reproduz, possui metabolismo, responde a estímulos e evolui ao longo do tempo. Parece organizado, parece definitivo, mas a natureza raramente se encaixa perfeitamente nas nossas listas. Cristais, por exemplo, crescem. E crescem de maneira incrivelmente organizada. Seguem padrões geométricos complexos, repetitivos, belíssimos. Incorporam matéria do ambiente e expandem sua estrutura. Ainda assim, ninguém os chama de vivos. Falta algo. Falta movimento interno contínuo, transformação energética, armazenamento de informação biológica. A vida, ao que tudo indica, não é apenas organização. É organização dinâmica. É fluxo. Todo organismo vivo está constantemente trocando energia com o ambiente. Uma planta captura a luz solar e a transforma em energia química. Um animal consome alimento e converte moléculas em movimento, calor, atividade celular. Mesmo as bactérias mais simples realizam reações químicas sofisticadas para manter sua estrutura interna estável. A vida parece ser um sistema que luta contra a tendência natural do universo, porque o universo tende ao caos. Tudo caminha para o desgaste, para o equilíbrio térmico, para a desorganização. Isso é entropia. Uma casa abandonada se deteriora. Um metal enferruja. Uma montanha se desgasta. A vida faz o oposto. Constrói estruturas complexas a partir de matéria simples. Mantém ordem onde naturalmente haveria desordem. E faz isso consumindo energia continuamente. Talvez o limite invisível entre vida e não vida esteja justamente aí, na capacidade de manter organização interna às custas de energia externa. Mas essa explicação ainda não resolve tudo, porque antes da vida existir, só havia química. A Terra primitiva não possuía árvores, oceanos azuis ou animais. Era um ambiente hostil, com vulcões ativos, descargas elétricas constantes e uma atmosfera rica em gases simples. E ainda assim, nesse cenário aparentemente caótico, moléculas orgânicas começaram a surgir. Experimentos científicos demonstraram que, sob condições semelhantes às da Terra Antiga, é possível formar aminoácidos espontaneamente. Aminoácidos são os blocos fundamentais das proteínas, e proteínas são essenciais para a vida. Isso significa que os ingredientes da vida podem emergir naturalmente. Mas ingredientes não são uma receita pronta. Em algum momento, algo aconteceu. Moléculas deixaram de apenas existir e começaram a interagir de maneira organizada. Uma das hipóteses mais aceitas envolve o RNA, uma molécula capaz de armazenar informação genética e também de catalisar reações químicas. Algumas formas de RNA conseguem facilitar sua própria replicação. E aqui surge um ponto crucial. Quando algo começa a se copiar, a evolução começa porque cópias nunca são perfeitas. Pequenas variações surgem,
Algumas funcionam melhor que outras, e o ambiente passa a selecionar as versões mais eficientes. Esse pode ter sido o primeiro passo real em direção à vida. Um sistema químico capaz de replicação com variação. Ainda não era uma célula, ainda não possuía membranas complexas ou metabolismo sofisticado, mas já carregava o princípio da evolução. A partir daí, a complexidade aumentou gradualmente. Moléculas passaram a se agrupar dentro de pequenas bolhas lipídicas, formando compartimentos. Esses compartimentos criaram um interior separado do exterior. Um dentro e um fora. Essa separação permitiu que reações químicas se organizassem de maneira mais eficiente. E talvez tenha sido nesse momento que a vida, como processo contínuo, começou de fato. A primeira célula não surgiu pronta. Ela foi resultado de uma longa transição. E isso é importante, porque sugere que o limite invisível não foi cruzado em um único instante mágico. Foi uma transformação gradual, uma química que se tornou cada vez mais organizada, cada vez mais integrada, até atingir um ponto em que o sistema passou a se manter, se replicar e evoluir de forma autônoma. Mesmo assim, a fronteira continua confusa. Os vírus são o exemplo perfeito dessa ambiguidade. Eles possuem material genético, evoluem, sofrem mutações, adaptam-se ao ambiente, mas não possuem metabolismo próprio. Não produzem energia, não conseguem se reproduzir sem invadir uma célula hospedeira. Fora de um organismo, um vírus é praticamente inerte. Pode cristalizar-se, pode permanecer aparentemente morto por longos períodos. Então, estão vivos ou não? Depende da definição adotada. Se vida exige metabolismo independente, vírus não estão vivos. Se vida exige capacidade de evolução, então estão. Eles habitam exatamente essa zona cinzenta, desafiando qualquer definição rígida. A mesma ambiguidade aparece quando pensamos na morte. Quando exatamente a vida termina, o coração para, mas algumas células continuam ativas por horas. Tecidos podem sobreviver temporariamente fora do corpo. A morte também é um processo, não um instante preciso. Assim como o nascimento da vida foi gradual, o fim dela também parece ser. Talvez o maior erro seja pensar na vida como uma coisa estática. Vida não é um objeto, não é uma substância específica. É um processo contínuo de organização e transformação. Quando esse processo cessa, a matéria continua existindo, mas já não mantém sua estrutura organizada contra a entropia. A diferença entre um corpo vivo e um corpo morto não está nos átomos que o compõem, está na organização desses átomos e na dinâmica que os conecta. E então surge uma reflexão ainda mais profunda. Se a vida é apenas matéria organizada, de maneira extremamente complexa, então nós somos matéria que aprendeu a se organizar a ponto de gerar consciência, pensamentos, emoções, memórias. Tudo isso emerge de interações elétricas e químicas entre neurônios. Não há uma substância mágica separando o vivo do não vivo. Há níveis crescentes de complexidade. Quando cientistas procuram vida fora da Terra, eles não buscam necessariamente organismos visíveis. Procuram sinais de metabolismo, desequilíbrios químicos na atmosfera de um planeta, gases que não deveriam coexistir se não houvesse algo ativo produzindo-os constantemente. Porque vida altera o ambiente. Vida deixa marcas. Talvez seja assim que possamos reconhecê-la, mesmo que sua forma seja completamente diferente da nossa. No fim das contas, o limite invisível entre vida e não vida talvez não seja uma linha, talvez seja um gradiente contínuo, uma transição suave entre química simples e sistemas altamente organizados. De um lado, matéria completamente inerte. Do outro, organismos complexos capazes de refletir sobre sua própria existência. No meio, uma imensa variedade de sistemas intermediários. Talvez nunca exista uma definição perfeita. E talvez isso seja parte da beleza da questão. A vida não é uma categoria rígida encaixada em um manual. É um fenômeno emergente, um estado temporário de organização que desafia a tendência natural do universo ao caos. E há algo profundamente poético nisso, porque significa que cada ser vivo
é uma espécie de milagre estatístico, uma improbabilidade mantida por bilhões de reações químicas, perfeitamente coordenadas a cada segundo. Você agora é um sistema lutando silenciosamente contra a entropia. Seu corpo transforma energia, mantém equilíbrio interno, repara danos, reorganiza moléculas. Tudo isso sem que você perceba. Talvez o momento mais extraordinário da história do universo não tenha sido o surgimento das estrelas ou das galáxias. Talvez tenha sido quando a matéria organizada de forma suficiente começou a se replicar e mais tarde começou a perceber. Porque quando a matéria se organiza a ponto de fazer perguntas sobre si mesma, algo realmente único acontece. O limite invisível entre vida e não vida pode nunca ser desenhado com precisão, mas talvez ele não precise ser, porque essa incerteza nos lembra que somos parte de um processo muito maior. Um fluxo contínuo que começou com simples reações químicas e evoluiu até gerar consciência. E talvez a pergunta mais fascinante não seja o que é vida, mas sim, em que momento a matéria começou a lutar para continuar existindo organizada? Porque é exatamente isso que todo ser vivo faz. Existe ao caos por mais um instante. E depois, mais um. E depois, mais um. Talvez a vida seja isso. Um intervalo improvável entre dois estados de matéria inerte. Um lampejo temporário de organização em um universo vasto e silencioso. E ainda assim, dentro desse intervalo, surgem florestas, oceanos, pensamentos, perguntas, e agora? Aqui estamos nós, matéria organizada o suficiente para refletir sobre o próprio limite que a originou. Talvez essa seja a prova mais fascinante de todas, de que cruzamos, há muito tempo, aquele limite invisível.